Contexto Geral Entrevista, o ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Thurman Júnior. Eu sou o Romeu Thurman Júnior, sou um advogado, um delegado de polícia de classe especial aposentado. Apesar de novo aposentado, eu comecei minha carreira muito cedo. Logo aos 18 anos, ingressei na Polícia Civil do Estado de São Paulo como investigador de polícia. Depois, através de concurso público também, me tornei delegado no Estado de São Paulo. Fui comissionado na Polícia Federal, onde exerci diversos cargos, inclusive fui o chefe da Interpol no Estado de São Paulo. Trabalhei em inúmeras delegacias da Polícia Federal. Na Polícia Civil obtive todas as minhas promoções por merecimento, desde a 5ª classe até a última classe de delegado de polícia, que é a carreira de classe especial, onde atingi, depois de ter feito o curso superior de polícia e ter defendido uma tese sobre o crime organizado, onde eu tratei sobre a questão da máfia. Fui delegado seccional de polícia, dirigi alguns órgãos da Polícia Federal e, por fim, fui secretário nacional de Justiça no governo Lula. Também exerci um mandato eletivo, fui deputado estadual em São Paulo, fui, durante esse mandato, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidente da Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor e corregedor parlamentar eleito pelos meus pares. E encerrei minha carreira aos 53 anos. Então comecei cedo e encerrei cedo. Não queria encerrar, mas enfim, depois de tudo que eu passei e após ter escrito o livro, que hoje está aí na mídia, muito divulgado, eu resolvi encerrar a carreira, até por uma questão de coerência profissional. Eu sempre pautei minha vida profissional através de uma linha, de um ditame, de uma diretriz que meu pai me deu, me emprestou e me deu como um exemplo de vida. Fazer uso do Código Penal, o primeiro que eu recebi, logo que entrei na faculdade aos 17 anos, sob o império da justiça e da verdade. Eu nunca direcionei qualquer tipo de investigação que eu fiz, sempre busquei partir do crime para o criminoso, independentemente das credenciais daqueles que estavam sendo investigados. E a partir do momento que eu senti que eu sofri essa injustiça, eu imaginei que eu pudesse algum dia sair fora dessa área de atuação. Então talvez as pessoas que me injustiçaram poderiam um dia cair na minha mão e eu não ter a mesma isenção. A partir desse momento eu achei que a minha carreira estava encerrada. Então resolvi me aposentar, escrever meu livro, que está aí contando o que eu passei, contribuindo para a história do Brasil, divulgando os fatos, relatando esses fatos, acho que dando minha contribuição como homem público, porque entendo que todo cidadão, todo ser público, todo aquele que exerce atividade pública como servidor público deve prestar conta à sociedade, porque é a sociedade que paga nossos salários. Então a gente deve prestar contas públicas, e eu fiz isso através do livro. Então dei minha contribuição, e hoje estou aí advogando e, obviamente, contribuindo com uma pequena, humildemente com uma pequena parcela, mas enfim, para a gente ter um futuro, pessoas que possam conhecer a verdadeira história dos bastidores do governo, da política e de como funciona a máquina da administração. Eu não sou juiz da história, nem tenho a pretensão de ser, mas acho que como secretário nacional de Justiça que fui, eu precisava contribuir com elementos verídicos para aquele que tivesse a difícil missão de julgar a história, poder fazê-lo com justiça. A questão da impunidade e da corrupção, elas têm alguns aspectos que precisam ser considerados. Existe uma verdade que não pode ser escondida. Quanto mais você apura fatos de corrupção, mais eles são noticiados. Então isso dá uma falsa impressão de que existe mais corrupção. Não é o que está acontecendo. Não dá para tapar o sol com a peneira. Porque a gente tem notícias de fato de corrupção não através de investigação só. São denúncias graves que aparecem
através de investigação feita pela própria imprensa, através de denúncias feitas por terceiras pessoas, não por apuração feita pela polícia ou por órgãos de repressão estatal. Então nós precisamos, assim, ter muita clareza nisso. A questão da impunidade, ela gera efetivamente uma demanda maior, uma corrupção muito mais crescente. O grande problema é que eu, quando estive à frente da secretaria, nós criamos um mecanismo, que foram os laboratórios de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que visava criar uma cultura no país e dava condições de ferramentas de investigação para a Polícia Federal, Polícia dos Estados, Ministério Público, de você atacar esses crimes de alta tecnologia, esses crimes de alta complexidade, que são os crimes de corrupção, esses crimes que afetam grandes licitações, esses crimes que demandam muitos estudos, com inúmeros documentos, com muitos dados, com contabilidade, com engenharia financeira, onde você levaria assim, muitos anos e precisaria usar muitos técnicos em economia, em finanças, para poder encontrar o cerne das grandes falcatruas. A gente conseguiu fazer ferramentas com programas de hardware e software e acelerava isso para 3, 4 meses de investigação. Coisas que levariam 5, 10 anos e caminhões de documentos, a gente conseguia gerir essas investigações em 3 meses com poucos técnicos treinados. E esses laboratórios foram espalhados pelo Brasil. Nós conseguimos replicar em vários estados, no Ministério Público e nas polícias, e também na Polícia Federal. E criamos uma cultura, tentamos criar uma cultura, eu estava implantando uma cultura, que é o mais importante para você sair desse círculo vicioso que é o ato de corrupção, o desvio do erário e a impunidade. Quer dizer, o não resultado na justiça. Qual era o passo seguinte? Quer dizer, você precisava parar, o que nós precisamos fazer, efetivamente, é parar de criar máquina de enxugar gelo. A gente melhora um sistema aqui, melhora um sistema acolá, mas é sempre uma máquina de enxugar gelo. Então, assim, a gente enxuga o gelo com mais rapidez, mas o gelo continua sendo criado e derretendo. Então, o que nós criamos? Uma forma de tentar criar cultura, especialmente no âmbito dos órgãos de fiscalização, controle e repressão, justiça, polícia, controladoria da União, de você cortar o fluxo financeiro das organizações que atuam no desvio dos recursos. Ou seja, materializar a questão de que vai roubar, mas não vai poder gastar. Vai roubar, mas não vai carregar. Então você tem que atacar o fluxo financeiro dessas organizações, descapitalizar aqueles que desviam o recurso. Como fazer isso? Hoje a criminalidade, tanto a urbana, nos grandes centros, a questão da violência, os crimes de ocasião, furto, roubo de auto, furto e roubo de pessoas, que é o que mais preocupa a população, efetivamente, quer esses crimes, quer os crimes de corrupção, desvio de verba, esses casos escabrosos que nós temos assistido e tem chocado a opinião pública, inclusive no exterior, com o envolvimento de grandes empresas nacionais, com grandes desvios, enfim. Esses casos escandalosos, nós criamos o mesmo sistema de combate, que você consegue combater o desvio e a lavagem de dinheiro. Porque nós temos que considerar todas essas organizações criminosas, maiores ou menores, nacionais ou internacionais, dentro das nossas fronteiras ou além fronteiras transnacionais, como empresas. Micro ou grandes empresas, pequenas ou multinacionais. Mas são empresas, como no mundo empresarial de fato, onde você tem lá um funcionário que é mandado embora, no caso do crime ele é preso, imediatamente é substituído. Então a gente sabe que hoje não adianta só prender e processar. Porque eu prendo o indivíduo, ele é reposto no dia seguinte. Tem fila para cumprir essa vaga, como tem na iniciativa privada. Tem empresa que manda o gerente embora, a empresa funciona melhor. Então não adianta mais prender e processar. A justiça está arrancada de trabalho. Ela não dá mais a resposta no tempo eficiente. As prisões lotadas, você prende o indivíduo, no dia seguinte a quadrilha tem outro para pôr no lugar. Então nós precisamos criar um mecanismo novo. E criamos, só que ele não tem sido
colocado em prática como a gente queria. Eu acabei saindo de lá, isso acabou ficando meio morto, que era o quê? O corte do fluxo financeiro, onde você atingia todas essas organizações. Fazia expropriação do bem. Você tirar a possibilidade dessas empresas se autofinanciar, se refinanciar ou financiar novas ações. Você cortar o fluxo financeiro, fazer o bloqueio dos seus bens, o bloqueio dos recursos advindos do crime. Então o indivíduo, por exemplo, pratica um roubo. Aí você vai lá, faz a investigação e descobre que ele comprou um carro com recurso advindo daquele roubo. Bloqueia o carro, expropria aquele carro. Você começa a tirar a possibilidade dele se refinanciar. Então você tira a possibilidade daquele dinheiro ser gasto para novas ações. E aí, como numa empresa da vida privada, você quebra a empresa. Você atinge o bolso dele. Não adianta só prender ou processar, precisa tirar o fluxo financeiro, quebrar a empresa. E é no caso da empresa do crime. Se você não atacar nessa frente, você não vai conseguir resolver o problema, vai continuar enxugando gelo, criando máquina de enxugar gelo. Eu acho que esse é o grande problema, esse é o grande avanço, essa é a grande forma de inteligência de se atuar contra esses criminosos. Quer no âmbito de uma fraude como a Petrobras, que nós estamos assistindo, quer no âmbito de uma criminalidade urbana que assola as grandes cidades e traz uma insegurança muito grande para a população. Esse é a chave do segredo hoje em dia. Você tem que atacar a questão financeira, bloquear recursos. O problema é que a nossa justiça também está muito difícil. Eu dizia, quando era secretário, que eu percebo claramente que nós democratizamos o acesso à justiça. Hoje você consegue acessar a justiça de uma forma muito mais fácil, muito mais célere, mas a saída dela está super elitizada. Então você entra e não consegue sair. Por isso tem acontecido, e isso me preocupa muito, e aqui fica um alerta, esses casos de que a população busca fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas estão cansadas. Por quê? Há uma insegurança muito grande, e segurança, para quem não conhece, para quem não entende, está cheio de burocratas se metendo a falar de segurança sem conhecer segurança, sem ter vivido a questão da segurança. Primeiro que segurança é diferente de violência. Segurança é sensação. Violência é sentimento. Violência você sente. É a violência física, patrimonial, a violência moral. Segurança é sensação. É algo abstrato. Quando alguém fala, olha, cuidado quando for atravessar a rua 15 de novembro, esquina com a rua 9 de julho. Lá tem muitos roubos. A pessoa pode nunca ter ido lá, pode não ter sido registrado nenhum crime lá, mas o simples fato de você falar aquilo, a pessoa fica com uma sensação que vai sofrer um assalto lá. Às vezes você fica sem ler jornal e ver televisão, você acha que está tudo bem, não tem crise. Porque é a sensação de insegurança que aquilo te dá quando você vê muita notícia ruim. Então nós precisamos mensurar isso. Nós precisamos ter essa condição de passar isso para a população, de atacar isso, de mostrar essa diferença. As pessoas precisam entender que há uma diferença muito grande em questão de segurança e na questão da violência. São coisas bem diferentes, que precisam trabalhar conjuntamente. E essa questão tem assolado a população de uma forma muito violenta. A população não aguenta mais todas essas questões de ver nesses exemplos. Então, me preocupo e fico alerta que a população começa a querer agir, fazer justiça com as próprias mãos, porque ela não tem segurança, a sensação de insegurança é muito grande, na prática ela tem o sentimento da violência, a justiça não age, justiça que tarda é uma justiça falha, é uma injustiça. Ela vê esses exemplos escabrosos de desvio do recurso, diuturnamente um escândalo aparecendo, nada acontecendo com as pessoas. Então ela começa a achar que ela tem que resolver as coisas por ela mesma, porque ela está descrente na autoridade pública. Isso é muito sério e é compreensível, não adianta atacar as pessoas que se manifestam, eu entendo o que a população, começa esse negócio de amarrar as pessoas no poste, sabe, é compreensível, nós precisamos debater, não adianta só acusar, olha, isso é grave, não pode, não é assim. Nós temos obrigação, as autoridades têm obrigação de ver onde é que elas estão errando para que isso aconteça. Há um erro grave das autoridades. Elas precisam ter humildade de reconhecer o erro e levar tranquilidade para a população. A população está cansada.
A população está cansada de sofrer. Outro exemplo claro, a questão da Copa. Quando a população se revolta para dizer que não vai ter Copa, quer se manifestar. O brasileiro adora futebol. Agora, o que ele está cansado é de imaginar que vai ter uma Copa do Mundo no Brasil, foi gasto um absurdo nos estádios, em alguns locais vai abrigar 2 ou 3 jogos, depois não tem mais nenhuma partida para se jogar nesses estádios, porque não tem público suficiente para esses estádios. Esse recurso ali gasto foram muito superiores aos previstos. Havia um compromisso de melhorar o entorno desses estádios e se criar obras de infraestrutura nas cidades sede. Essas obras não foram feitas, o dinheiro gasto foi muito grande. Esse cidadão que mora na cidade não vai poder ir no jogo, porque o ingresso é caríssimo, e ele vai ter que ver na televisão. Ora, se ele vai ter que ver na televisão, não vai poder ir no estádio, não fizeram nenhuma melhoria na cidade dele, gastaram um absurdo, é evidente que ele é contra a Copa do Mundo. Ele prefere ver a Copa no outro país. Para ver na televisão, eu prefiro ver a Copa na Alemanha. E aquele dinheiro que jogaram fora, podia fazer investimento na segurança, na educação e na saúde. É óbvio, é racional, é claro. É plenamente compreensível essa revolta da população. Então, mais do que enfrentar isso, nós precisamos entender. Nós precisamos dialogar com a população. Aliás, chegou a hora, não só do político, mas também da população, principalmente a sociedade brasileira, entender que o mandato não é do eleito, mas sim do eleitor. E nós não podemos generalizar que todo político é bandido, todo político é vagabundo, todo político... Não é, não. Tem gente séria. Mas nós precisamos acompanhar durante os 4 anos do exercício do mandato, porque o mandato é nosso, não é do eleito. Então nós precisamos estar lá, trocando ideia, apresentando sugestão, cobrando, participando. Durante 4 anos, não adianta dizer, vou votar nulo, não vou votar, não quero saber, porque aí você só dá continuidade a esse estado de coisas. Nós temos uma relação entre a política e a justiça no Brasil, às vezes um pouco conturbada. Esses momentos de, vamos dizer assim, de conturbação, eles são, eu diria, ocasionados por uma série de motivos. Um pouco por uma disputa de protagonismo que não é bom. Em outros momentos, ela ocorre porque, por exemplo, o parlamento deixa de atuar. Então, abre brecha para que o Poder Judiciário acabe legislando, o que nunca é bom, nunca é bom. Mas ele acaba sendo demandado e tendo que intervir numa seara que não deveria ser sua, justamente porque o parlamento acaba deixando de cumprir o seu papel. O parlamento muitas vezes não faz a legislação que é de sua competência, que é de sua obrigação. As coisas ficam num abismo, quer dizer, as coisas ficam aí sem ter uma regulamentação, uma legislação, especialmente na área eleitoral, sem ter uma diretriz, e o judiciário acaba legislando. Isso nunca é bom. Outras vezes a gente tem alguns enfrentamentos pontuais em questões de julgamentos. Eu acho o seguinte, a nossa Constituição é muito clara, os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. O que a gente tem visto, às vezes, são poderes dependentes e desarmônicos. Isso é muito ruim. Nós temos o próprio modelo de indicação de ministros da nossa Suprema Corte, ele cria uma certa dependência, né? Porque a última palavra é do Presidente da República, a seleção ela acaba sendo feita no Ministério da Justiça. Eu mesmo era secretário, eu recebi os currículos dos candidatos às Cortes Supremas, e ali a gente discutia os nomes, e isso ia para o ministro, que acabava definindo com o Presidente da República quem eram aqueles que mereciam essa importante missão de integrar as nossas Supremas Cortes. Eu acho que talvez isso pudesse ser modificado. Eu confesso que não tenho uma fórmula pronta para isso, mas talvez através de uma eleição, onde os candidatos pudessem apresentar seus currículos publicamente e fossem eleitos, e talvez mudasse essa questão do cargo vitalício. Eu acho que poderia ter um mandato, seria mais interessante, talvez fosse mais importante você oxigenar e ter mudanças periódicas, até para evitar
essa questão, por exemplo, de um mesmo governo indicar uma Corte Suprema inteira e ela poder atuar durante 15, 20 anos. Isso não sei se seria bom. Pela forma que nós estamos vivendo no Brasil hoje, pelo modelo de administração que a gente tem hoje, pelo acirramento político e pelo descrédito das instituições, pela prática constante de delitos que a gente percebe de agentes públicos no mais alto escalão, coisa que nunca se imaginou chegar, eu acho que nós precisaríamos ter uma independência maior judiciária. Talvez uma eleição ou mesmo um rodízio com prazo menor para se integrar às Cortes Supremas. Você veja o meu caso, por exemplo. Eu fui investigado durante quase 2 anos e meio, com escutas, com vários métodos invasivos. Nada foi apurado, nada, nenhuma acusação eu recebi. Então eu não fui indiciado na Polícia Federal, portanto, e consequentemente não fui denunciado no Ministério Público e não tive processo na Justiça. Muito ao contrário. Eu prestei um depoimento na polícia que sumiu do inquérito. Ele nunca apareceu, foi aparecer depois que tudo estava arquivado, que eles resolveram vazar para a imprensa que eu tinha sido investigado. E vazaram de uma forma tão sórdida que parecia para as pessoas que aquilo estava acontecendo naquele momento. Um fato que já havia ocorrido há mais de ano. E já estava arquivado há mais de 8 meses. E que todo o governo sabia, quer dizer. Então todo mundo sabia que eu era inocente. Muito bem. Eu procurei a Justiça quando isso aconteceu. E não tive oportunidade de ter acesso à Justiça. Por quê? A Justiça dizia, não, você não é investigado. Não tem processo contra você. Então não há do que se defender. Falei, bom, espera um pouquinho, mas eu estou sendo acusado na imprensa. Estão saindo manchetes dizendo que eu tenho ligação com o chefe da máfia, quando não houve nenhum inquérito contra nenhuma máfia, quando esse rapaz preso não teve nenhuma acusação de ser mafioso, e quando ele, inclusive, tinha contatos com o presidente da República, porque ele foi visitar o presidente da República e até deu um presente ao presidente da República. Se ele fosse chefe da máfia, a Polícia Federal jamais deixaria ele ter acesso ao presidente da República. Então é até uma incoerência. E a acusação era de um jornal, então era difícil até para me defender, porque as pessoas me perguntavam, você foi absolvido? Eu falava, de quê? Se a polícia não me acusou formalmente, não tenho denúncia do Ministério Público e não fui processado, como eu vou me defender? Eu estou sendo acusado por um jornal, mas aquilo tomou uma proporção violenta. E aí não tive espaço. Aí você vai na Justiça, ela não te abre a porta naquele momento e fala, não, aqui não tem nada contra você, então não há o que se defender. Eu queria falar com a imprensa não queria me ouvir. Por quê? Eu era um alto funcionário do governo Lula, então era muito mais, talvez, producente atacar o funcionário, o secretário nacional de Justiça do governo Lula como sendo um acusado, sem se preocupar em saber de que ele é acusado e qual é a materialidade da acusação que tem contra ele. Por isso que eu falo, quando há um assassinato de reputação, a imprensa é partícipe, por bem ou por mal. Sendo usada ou sendo conivente, ela acaba sendo partícipe. Se não houver a participação da imprensa, não há assassinato de reputação. Porque as coisas não se tornam públicas. Enfim, eu sofri isso de uma forma muito contundente, um caso sui generis, assim, um caso que eu confesso não lembrar de outro, porque eu não tive nem o indiciamento da Polícia Federal. Então, nesse caso específico, eu criei uma descrença muito grande na Justiça. Porque aquilo que eu falei, ela está aberta para entrar, nesse caso eu nem consegui entrar. E você não sai. Por quê? Houve, claramente, crimes, no meu caso, que não foram apurados, mas não cometido por mim. Houve um vazamento criminoso que nunca foi apurado, da forma como devia. Eu precisei pedir apuração, não foi apurado. Eu fui ouvido, depois que isso vazou, numa sindicância que eu pedi para instaurar no Ministério da Justiça, eu pedi para abrir uma sindicância, eu pedi para ser ouvido na Comissão de Ética, porque naquele momento eu achava que o único órgão que poderia me julgar era a Comissão de Ética, a Comissão de Ética Pública. Porque se eu não houvesse cometido nenhum ato antiético, eu não poderia ter cometido crime. Porque você pode
cometer atos antiéticos. Você pode ser antiético sem ser criminoso, mas você não pode ser criminoso sem ser antiético. Então, quando eu fui a julgamento na Comissão de Ética Pública, a meu pedido, e fui absolvido, estava claro que eu não tinha cometido nenhum crime. Mas lá eu fui depor. Foi muito custoso isso. Eu pedi, insisti para fazer minha defesa pessoalmente, verbalmente, além de escrita, verbalmente. E lá eu apresentei os fatos, apresentei provas do que está no livro também. Apresentei denúncias claras de prevaricação. Apresentei por que aquele rapaz chinês tinha sido preso. E não me consta que nada disso tinha sido apurado. Demandei na Justiça várias petições apresentando fatos graves, criminosos que aconteceram durante a investigação que eu sofri, violações de direitos e preceitos constitucionais. A minha família teve os seus sigilos fiscais quebrados. Minha filha, minha sogra. E nada foi apurado. O rapaz sofreu tortura psicológica, foi denunciado, nada foi apurado. Então, eu não posso confiar numa justiça onde você faz acusações, onde você leva fatos, onde você pede apuração e ela não apura. Porque ela escolhe a dedo onde e o que ela quer apurar. Então, a hora que você tem, num Estado, uma instituição policial, uma instituição judicial, que não investiga crimes, mas escolhe os alvos e as pessoas e o que ela quer investigar ou não, você tem um Estado policial. E aí não dá para acreditar nessas instituições. Isso é muito grave. Talvez isso seja o mais grave que está no livro. Que as pessoas não se deram conta ainda. A sociedade ainda não se deu conta disso. O mais grave no livro é isso. Porque nós vivemos um Estado policial. Hoje é comigo. Amanhã pode ser qualquer um. E olha que eu era o secretário nacional de Justiça e filho do senador Romeu Tuma. Você imagina um cidadão do sertão, quando eles cismarem com ele. Hoje ele está sendo lá agradado com o Bolsa Família. Daqui a pouco acaba esse dinheiro do Bolsa Família, porque do jeito que eles estão deixando o dinheiro sair pelo ralo da corrupção, quando eles cismarem com esse cidadão, aonde ele vai se defender? Porque na justiça ainda você consegue se defender. Demora 20 anos. Mas no tribunal do Google, na mídia, a sua reputação é assassinada e não tem ressurreição. Então eu não acredito, eu não confio. Espero mudar, mas nesse momento não. O Estado policial é aquele onde os preceitos constitucionais, as regras legais são violadas a cada dia, aonde a instituição policial é usada ao bel prazer do governante e do seu dirigente, aonde a máxima policial de você partir de um crime para se chegar ao criminoso é deixada de lado e você inverte essa lógica e parte de um alvo escolhido, quer investigar fulano, parte do fulano para se chegar a um pseudo ou eventual crime que ele possa ter cometido. No meu tempo, no estado de legalidade, você investigava alguém a partir de um crime acontecido, fazia provas para depois prender. Hoje, as pessoas prendem, fazem busca para depois provar. É um absurdo. Mais do que isso, criaram dois tipos de procedimentos anômalos que não existem no ordenamento jurídico, que é o procedimento, apuração de investigação preliminar, AIP, e procedimento criminal diverso, que é um tipo de inquérito que não é formalizado. Isso não existe. Que é alguma coisa que não é registrada, não sofre correção de órgão nenhum, nem do Ministério Público, onde o advogado não tem acesso, essa investigação ela é feita e vai se consumindo tempo, não é dado direito de defesa, e quando você vê, estoura uma operação, e aquilo está sendo feito há 2 anos, a escuta telefônica. Escuta telefônica é meio de prova, não é prova por si só. Ela serve como uma referência, o legislador é claro quando fez isso. Hoje nós prostituímos a questão da escuta telefônica. Só se faz grampo, é uma grampolândia violenta.
E assim, eu chamo isso da polícia vadia, aquela que só grava. Até porque a gravação, o cara falando no telefone não é prova. Você usa como referência. O camarada vai no telefone e fala, olha, vou te entregar cocaína. Você vai lá e prende o cara em flagrante, você está monitorando. Porque eu posso aqui no telefone falar um monte de coisa, falar que eu dei dinheiro para o presidente da República. Se eles estiverem me gravando, vale como prova isso? Ou eles fazem seleção? Eles fazem seletividade. Além do que, eles gravam, não degravam tudo e ainda montam um trecho e mais, criam o método cronológico dedutivo. Ou seja, eles gravam, degravam, ouvem e escrevem o que eles acham que você quis dizer. Ora, como é que você manda alguém para a cadeia por achismo? Por dedução? Isso nem na ditadura usavam. Na ditadura as pessoas reclamavam, com razão, que apanhavam para dizer o que os seus interrogadores queriam ouvir. Mas ninguém inventava, ninguém punha nada na boca daquele que estava sendo interrogado. Hoje eles colocam as coisas na sua boca, mesmo tendo gravado o que você falou. Então isso é um Estado policial, mas é um Estado policialesco, uma vergonha que as organizações de direitos humanos já deviam ter, obviamente, se levantaram contra isso. Mas nem aqui as pessoas têm reclamado. Então, assim, eu tenho levantado uma bandeira que eu espero que os advogados, que a Ordem dos Advogados do Brasil, que as pessoas de bem se levantem, porque hoje nós somos vítimas, amanhã pode ser você. E não adianta chorar, porque contra esse Estado policial a coisa é massacrante. Tem gente ficando completamente louca, deprimida, morrendo por conta disso. Porque depois que você é escrachado no Supremo Tribunal do Google como autor de fatos e coisas que você não cometeu, você não recupera mais. Eu, como disse, tentei apresentar a minha defesa em várias instâncias, em vários órgãos, imprensa, justiça, e não tive espaço, não tive abertura. Eu sempre disse, na minha vida pública, quer como delegado, quer como secretário, quer como deputado, que as pessoas que trabalhavam comigo e que acreditavam em mim nunca iam passar vergonha. Eu poderia ter 1000 defeitos, mas não era criminoso, não era ladrão, não era desonesto e não era injusto. E que as pessoas que estavam comigo e acreditavam em mim não iam passar vergonha. E num determinado momento, eles, com essas acusações, com essa armação, com essa falsidade, fizeram as pessoas passarem vergonha. Porque muitas pessoas que estavam comigo foram gozadas. Olha o Tuma envolvido com isso, envolvido com aquilo. E eu precisava prestar contas. Além do que, como eu disse, acho que todo homem público, ao chegar próximo do fim da sua carreira, tem que prestar conta. É nosso trabalho. Além do que, a contribuição para a história é muito importante. A gente que tem carreira em serviço público tem que deixar. O Brasil é pobre nesse tipo de material, de você contar o bastidor, contar detalhes da história de como as coisas funcionam dentro do poder, como os casos são resolvidos, porque ali também tem vários casos, porque assim, o livro ele traz, para mostrar que a minha reputação foi assassinada, eu precisei mostrar que eu tinha reputação e como é que ela foi construída. Então assim, ele acaba trazendo casos interessantes para pesquisadores, historiadores no futuro terem fonte de pesquisa. Muito bem, eu como não tive essa oportunidade de falar, para as pessoas ouvir, resolvi escrever para as pessoas lerem. E quem me deu a ideia foram até dois conhecidos jornalistas, o Mino Carta e o Paulo Henrique Amorim, que me sugeriram fazer o livro. E começamos a fazer, preparar o roteiro, e aqui não vou nem esticar porque que não continuei com eles, até porque não merecem a citação. Depois de um tempo encontrei o Cláudio Tonioli, que era um conhecido antigo, um jornalista também, e fui apresentado ao Zé Mário, um grande amigo, que se tornou um grande amigo, o meu editor da Top Books, que foi uma pessoa muito importante em todo esse processo, porque o Zé Mário se propôs a fazer o livro sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de constrangimento, sempre num canal aberto comigo, num diálogo bastante franco, me ajudando, enfim, e fez um livro com muita responsabilidade. As pessoas perguntam por que demorou. Demorou porque, é claro, um livro desse, com conteúdo muito grande, com documentos, com fotos, ele precisa ser bem elaborado, bem selecionado. Eu tinha saído do governo, comecei a escrever, quando eu não conseguia mais me defender,
não conseguia mais nenhuma instância para poder apresentar isso. E foram várias sessões de gravação, e você degrava, ajusta. Durante a edição do livro, algumas pessoas faleceram, que eram citadas, então você precisa rever, falar, olha, e voltar, consertar, e falar, essa pessoa faleceu, enfim. E o livro ia ficando muito grande, o livro tinha quase 2.000 páginas, e aí ele precisou ser ajustado, cortado. Qualquer livro que você vai editar, hoje leva pelo menos, acho que 8 meses. Um livro da Carochinha, uma história da Carochinha, um livro de poema, ele leva 6 a 8 meses. Então o livro demandou bastante tempo. E tinha tudo isso, né? É um livro que tem que ter responsabilidade. É um relato, mas as pessoas falam que são acusações, mas não são acusações. É um relato da minha história, do que aconteceu. Algumas pessoas entendem como acusações. Eu reconheço que são fatos graves, mereciam apuração. A gente não vê ninguém apurando. Mas, enfim, isso não é problema meu. Hoje eu não sou delegado de polícia. Eu sou um advogado, um delegado aposentado e relato a história. Não cabe a mim, eu não fiz um inquérito. Eu escrevi um livro com dados, fatos, provas, documentos, dia e hora e local marcado e alguns documentos com página do Diário Oficial publicado comprovando os fatos ali relatados. Mas, enfim, então ele demandou um tempo porque tinha todas essas checagens, as pesquisas, dados, alguns documentos que eu era colocado, algumas siglas que eu falava, e a editora muito responsável também, checando tudo, fazendo as verificações, passando por advogados, enfim. Por isso que ele demandou esse tempo para sair, e eu tive uma preocupação muito grande. Não lançar o livro em período eleitoral, porque eu saberia que as pessoas iam tentar desqualificar o livro, dizendo que eu estava me valendo do período eleitoral ou para atacar alguém ou para me beneficiar politicamente. O que não era o caso, porque eles têm essa mania também, que é bem afeta o crime organizado. Que quando você está sendo investigado ou atacado de alguma forma, você tenta, primeiro, desmoralizar a testemunha. Quando você não consegue, você tenta desmoralizar o testemunho. Quando você não consegue, não atinge esse objetivo, você tenta eliminar a testemunha. Passada essa fase, não consegue, você vai para a cabeça da investigação. Então você faz o mesmo circuito, tenta desmoralizar o seu investigador. Não consegue, tenta desmoralizar o trabalho do seu investigador. Não conseguindo, você tenta eliminar o seu investigador. Toda organização criminosa do tipo mafioso faz isso. Mundo afora você vê. Na máfia italiana mataram o juiz do Borsellino, mataram vários deles. O Celso Daniel, quer dizer, só faltou eu vivo. Eles não me mataram fisicamente, mas tentaram assassinar minha reputação. Veja bem, o livro ele teve 2 fatos assim, que me chamaram a atenção, e um me deixou feliz, o outro me deixou triste. Primeiro é um livro que eu fiz, como eu disse, era a minha defesa e uma contribuição para a história. Eu escrevi um livro para a história, para historiadores e para quem for julgar a história, ter elementos suficientes para fazê-lo com justiça. Fiz a minha defesa para prestar contas para a sociedade e para as pessoas que sempre me quiseram bem. Eu precisava mostrar a verdade real dos fatos a que fui submetido. Agora, ele me chamou a atenção por 2 aspectos. Como eu disse, um triste e um que me deixou feliz. O triste, que nós temos um nível de transparência 0 no Brasil. Ninguém sabe o que está acontecendo. A prova disso é a vendagem do livro. Ninguém sabia de nada, então tudo é surpreendente. O fato que deixa a gente com esperança e feliz. O brasileiro começou a se interessar pela história do Brasil e pela história política contemporânea do Brasil. A prova disso é o número vendido de livros. Que eu nunca imaginei, achei que esse livro ele pudesse ter 2 edições de 3.000 livros, 3 edições no máximo. Eu acho que nem a editora imaginou que acontecesse. Porque se nós imaginássemos isso, teria saído com uma edição de 20.000 livros, 40.000 livros de cara. Nunca se imaginou isso. Mais do que isso, o livro tem coisas muito mais importantes do que as que vieram à tona em debates. As pessoas exploraram um pouco a questão do Lula, que se você pegar o contexto da história, eu só aumento detalhes. Mas, por exemplo, ninguém trouxe ainda, eu fui num programa de televisão, no Roda Viva,
E fui muito questionado, e eu pedi para os jornalistas que estavam lá, que são grandes pesquisadores, importantes jornalistas, que conseguisse resgatar, e seria importante, o discurso de posse do Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, quando ele ganhou a primeira eleição. Ninguém trouxe até hoje a público esse discurso. Esse discurso está sumido. Era importante ouvir o que ele falou lá. Eu citei o fato do Lula ter interrompido um discurso de uma mulher muito importante que pedia para que as mulheres dos metalúrgicos apoiassem a anistia e a volta das mulheres exiladas, que o Lula interrompeu com a sua palavra. Então ele era contra. Você pega o próprio livro do Mino Carta, ele diz também que o carro do Dopes, enquanto minha mãe levava a gente, eu não, porque eu já estava lá, mas meus irmãos deixavam numa creche, ela pegava 3, 4 anos para trabalhar, a dona Marisa recebia o motorista do Dopes e ia buscar tudo em casa para ver o Lula. Eu apenas dou detalhes do que eu vi lá, ele dormia no sofá vermelho, os relatórios que ele fazia de boca para meu pai, as combinações de greve. Mas tem fatos no livro que não foram explorados que são muito ou mais graves. Essa questão do Estado policial, por exemplo, que eu não vi ninguém debater, eu não vi a justiça se levantar contra isso na polícia. Eu não vi ninguém lá investigar, eu não vi o governo, por exemplo, tomar uma providência, acabar com esse método cronológico dedutivo, eu não vi o governo acabar com esse procedimento criminal diverso, que é anômalo, com esses autos de investigações preliminares, que é outro procedimento anômalo. O caso do seu Feijó, que foi nomeado como um estrangeiro no gabinete do Gilberto Carvalho, isso é grave, infringe a lei. E por ser um ministro que nomeou, é improbidade, quiçá crime de responsabilidade. Não vi ninguém se mexer. Então, assim, é um livro que relata fatos. Agora, ele relata crimes. E as pessoas às vezes falam, tem prova? Eu dou lá, dou o dia, dou a hora, dou o diário oficial. Então, esse livro tem muito mais coisas do que as pessoas perceberam. Então fica assim num debate político. Não, ele é seríssimo, é muito grave. Como eu disse, o brasileiro começou a se preocupar em conhecer sua história. Isso é excelente, porque a gente começa a conseguir materializar aquilo que eu falei. Nós precisamos parar de atacar os políticos, nós precisamos participar e entender que o mandato é nosso, não é do eleito. Então, quando a pessoa começa a ler, participar, entender as coisas, ela demonstra que volta a participar da vida política do país. Até porque, enquanto ela abandonou, olha o que está acontecendo. Porque quando a população fica em cima, joga a luz e as coisas têm um controle maior. O livro trouxe uma coisa muito interessante para mim, que muito me emociona, a minha família, que é o desagravo público da população, aquilo que eu passei. Essa sensação de conforto da população conhecer esse capítulo, esse pedaço da minha história de vida profissional, porque são 35 anos, quer dizer, eu contei um pedacinho. Mas esse desagravo, aquilo que eu passei, as pessoas me encontrando na rua, comentando sobre o livro, falando sobre o livro, me trazendo essa solidariedade, esse carinho, esse respeito, esse afeto todo, nesses lançamentos que a gente tem feito, e mesmo nas viagens, nos aeroportos, enfim, quando eu ando, isso tem sido muito gratificante. Isso, assim, o agradecimento das pessoas por eu estar colaborando pela transparência no país. Assim, e isso a gente demonstra assim, o quanto a população está órfã, não é assim, de um político, o quanto ela está carente de algo que ela precisa que seja na linha de honestidade, justiça, transparência. Chega a ser até vergonhoso, para ser honesto. Eu tenho, evidentemente, quando saíram algumas notas, algum tempo atrás, que eu estava escrevendo o livro, eu comecei a sofrer pressões indiretas por parte de alguns conhecidos que mandavam, que eram usados como recado. Em nenhum momento hesitei. Eu confesso que sofri uma pressão natural da própria família, que tinha muito medo das consequências. Uma pressão que era respeitável, eu tinha que entender e foi muito difícil de administrar isso. Mas eu tinha, assim, um compromisso interno
de lavar a minha honra, porque eu precisava apresentar a minha versão para as pessoas de bem que sempre confiaram em mim. E mais do que isso, eu tinha um compromisso que fiz no pé do leito do meu pai, que morreu por conta disso, de passar essa história limpo. Meu pai era uma pessoa muito honrada, uma pessoa muito querida, que me deu ensinamentos assim que não tem preço, que me colocou nesse rumo de sempre atuar sob o império da justiça e da verdade, que é aquela dedicatória que está no código que o Zé Mário, meu editor, muito felizmente, escolheu onde colocar no livro, na primeira página, como se estivesse reproduzindo uma dedicatória do meu pai naquele livro, que foi o que pautou a minha vida pública. Então eu tinha esse compromisso moral com meu pai, que era um negócio que eu não podia deixar de ser. Eu me sentiria um anulado, nulo, morto, se eu me acovardasse e não enfrentasse essa situação em relatar publicamente o que aconteceu e denunciar esse estado de policial. Porque é um relato, mas esse estado policial é uma denúncia, porque nós precisamos mudar isso. Eu não poderia me acovardar. Eu, como secretário nacional de Justiça que fui, receber do ministro da Justiça o seguinte recado: você está sendo injustiçado, pede para sair. É triste isso, mas você tem que sair. Poxa, se fosse o ministro do Transporte, o ministro da Educação, mas você já veja, o ministro da Justiça, falar para o secretário nacional de Justiça, olha, é uma injustiça que está sofrendo, é um julgamento político, você tem que sair. Porra, olha que eu aceitasse aquilo naturalmente, eu estaria submetendo toda uma população, um país inteiro, porque eu era o secretário nacional de Justiça, a sofrer injustiça. Quer dizer, eu seria um covarde, eu estaria depondo contra todos os conceitos de vida que eu assumi até ali. Então, assim, se eu não escrevesse, se esse livro não conseguisse publicar, eu me sentiria anulado, eu me sentiria, assim, imprestável, eu me sentiria um covarde. Apesar de entender as pressões todas que vinham sofrendo, e talvez até, por algum motivo, ter que me submeter. Como eu não devo absolutamente nada, e não tenho nenhuma preocupação com relação à minha vida, que eu já disse muitas vezes, que ela vale muito, mas muito, muito menos que a minha honra. Então eu fui em frente e graças a Deus, consegui publicar. Depois disso, as pressões continuaram, evidentemente ameaças, eu sofri uma logo que o livro saiu, minha filha estava na porta de casa, e parou um carro, falou que aquelas coisas, vai matar, tal, foi registrada a ocorrência, depois, quando houve a convocação no Congresso, esses tiros em casa, enfim. Mas aí, olha, eu vivi 35 anos na polícia, já fui baleado, ninguém morre na véspera, a gente sabe que isso acontece, não vai me intimidar, quanto mais isso acontecer, mais eu vou para frente. As pessoas sabem que esse tipo de coisa só vai me dar mais gás, mais vontade de ir para cima, mais vontade de apurar. Então, assim, eu sou um cara de paz, sou um batalhador, tenho um espírito policial, mas não sou covarde. Então, assim, ameaça e covardia só me dão força para continuar. Quando a coisa é contra a família, então, aí que eu viro um cão. Então, essas coisas não enfim, a gente... É aquela velha frase, né? Quem sai na chuva, sai para se molhar. Eu acho que algumas organizações criminosas, compostas por gente que estão dentro do governo, parceiros do governo e de fora do governo, não tem nenhuma dúvida. Ali foi uma conjunção de interesses de pessoas cujos escusos interesses eu estava atingindo com as ações que nós estávamos desenvolvendo na Secretaria Nacional de Justiça, através do DRCI, através do Departamento Estrangeiro, enfim, nós avançamos muito, eu deixei um bom legado lá, na área de segurança pública, na área de combate à lavagem de dinheiro, na área de combate à corrupção, na área de cooperação internacional. Você veja, as próprias extradições que nós conseguimos, você pega esse último caso de extradição aí, que é uma vergonha, o do Pisolato, o Ministério da Justiça não pediu a extradição. Isso é uma vergonha, uma aberração. Também ninguém explorou isso. Eu acho assim, eu fico abismado de ver quanto a imprensa também está devagar nisso. Quem pediu a extradição do Pisolato foi o Ministério Público.
É ato de ofício do Ministério da Justiça. Eu, quando estava lá, era o secretário responsável por isso. O Catiola foi preso, eu saí correndo um sábado para pedir a extradição dele. Passei até por cima do Itamaraty. Dessa vez, o Ministério da Justiça ficou esperando os 45 do segundo tempo e só foi mandado o pedido através do Itamaraty porque o Ministério Público pediu. É o mesmo, se você tem um mandado de prisão contra alguém, esse indivíduo é preso no exterior, esse mandado está na Interpol, aí o Ministério da Justiça vai lá no juiz que pediu e fala: o senhor ainda quer ele? Tem certeza que o senhor quer? Mas o senhor quer mesmo? Veja bem, você não tem que fazer isso. E ainda assim não mandaram pedir a extradição. Porque eles não querem trazer ele. Por que eles não querem trazer ele? Porque, sabe, é uma coisa assim, inconcebível, é muito descarado. Olha, retaliação, eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou sofrer. Conheço bem eles e eles são, assim, tipo covarde, sabe? Que espera na esquina para pegar desprevenido. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou sofrer algum tipo de retaliação. Deve ter alguma coisa sendo armada, preparada, enfim. Eu já, depois do que eu passei, eu conheci um lado que eu não supunha que eles tivessem, mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida que vou sofrer retaliação. Com relação a processos, eu sempre disse o seguinte: as pessoas, você para demandar a justiça, você para processar alguém, você tem que ter justa causa. Eu não posso ir na justiça. Eu amanhã posso estar chateado com o ministro. Eu não posso na justiça processar o cara porque ele me teceu uma crítica. Eu, sendo uma pessoa pública, eu tenho que aceitar. E eu, para processar alguém, eu tenho que ter justa causa. Senão, o que acontece? Eu acabo sendo processado por denunciação caluniosa. Eu não posso movimentar a máquina da justiça, a máquina policial, qualquer máquina pública, para ensejar um processo cujo teor, a justa causa, não exista. Então, assim, eu escrevi um livro, relatei a minha história e relatei fatos que ocorreram. Eu não fiz acusações, eu não fiz ataques, pouco adjetivei as pessoas. Então, assim, não está aqui a honra de ninguém. Então, assim, eu não tenho por que me processar. As pessoas perguntam muito isso, mas, assim, eu já tenho uma pergunta indevida. As pessoas não têm obrigação de me processar para dar satisfação para ninguém. Ali são coisas relatadas. Eu acho, sim, que as pessoas deviam investigar o que eu falei. Mas me processar não, porque eu não cometi nenhum crime. E também não ataquei a honra de ninguém, apenas citei, relatei, e junto com um jornalista. Sim, não vejo por que tanto essa preocupação em que eu seja processado. Parece que as pessoas torcem para isso. É uma bobagem. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente sabia tudo o que estava acontecendo e teve uma participação decisiva para a minha saída. Ele foi pressionado ou coagido a me tirar do governo e deixou a coisa degringolar. Por que eu te falo isso? Por tudo que eu sei, obviamente, por tudo que está escrito, por tudo que me contaram, e principalmente porque quando eu fui investigado, durante 2 anos e pouco, ele ficou sabendo. E eu pedi para sair naquela época. Até para que as investigações terminassem, se fosse o caso, eu voltasse. E o ministro não deixou, e o presidente também não deixou. Falou: não tem nada contra você, você fica. Então, depois de 1 ano, quando essas coisas foram tornadas públicas, eles sabiam que era a mesma coisa que já tinha sido arquivada. Então, ali, ao invés de eu ser fritado, eu devia estar voltando no carro de bombeiro. Esse cara foi investigado durante 2 anos e meio e não tem nada contra ele. Ele tinha obrigação de ir a público, falou: opa, peraí, isso aí é coisa antiga, já foi investigada, nós sabemos e não tem nada. Não, eles deixaram a coisa acontecer, reabriram todos os inquéritos e não deu nada de novo. Então, assim, o vazamento foi proposital para que aquilo acontecesse e atingisse principalmente a candidatura do meu pai ao Senado de São Paulo. Então, eles sabiam o que estavam fazendo. Isso foi feito de propósito. Agora, o presidente Lula é uma pessoa muito inteligente, só que ele não engana todo mundo mais. Ele tem uma coisa que, assim, eu chamo de inteligência social. Ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Eu até brinco, falo às vezes que ele é o faquir, né? Ele toca a flauta e a cobra sobe. Ele consegue chamar os banqueiros e falar: ó, ficam em frios.
vira para a direita, faz um discurso atacando os banqueiros para o povo mais pobre. E foi o período que os caras, donos de banco, tiveram mais lucro na vida deles. Então ele fala, vou xingar bem vocês, mas vou atender, fica tranquilo. E todo mundo gosta e se dá bem. Porque ele faz o discurso que as pessoas querem ouvir. Porque para eles, e para muita gente nesse país, não importa a resposta, eles não querem resposta quando te fazem uma pergunta. Eles querem concordância. Por isso, quando você dá uma resposta que eles não agradam, eles te atacam. Você faz uma pergunta, responde o que eles não querem ouvir, eles te atacam, te desqualificam, você vira alvo. Então, o que ele faz do discurso dele, que é a inteligência social, ele é especialista nisso. Ele faz a concordância, ele fala o que as pessoas querem ouvir. Em qualquer métier que ele se enfia, ele fala o que os caras querem ouvir. Agora, esse mito está acabando. Os postes deles estão apagando a luz. E a gente espera que o povo acorde, porque o Brasil não suporta mais isso. Aqui não é uma questão partidária, é uma questão de sobrevivência de um país que está indo à bancarrota. Na questão financeira, na questão administrativa e na questão moral, principalmente na questão moral. Nós tivemos uma candidata a presidente da República escolhida porque ele dizia que ela era uma grande administradora e todo mundo pensava que era. Aí hoje você vê que a pessoa assina um contrato sem ler. Como é que você vai ter uma gestora de um país que assina um contrato sem ler? As pessoas mais pobres precisam entender isso, porque daqui a pouco o dinheiro do Bolsa Família vai para o ralo da corrupção e não vai ter mais Bolsa Família. Por quê? Porque o dinheiro vai para o lixo. Então, ele não ilude mais. Eu ainda estou preocupado, eu acho que o brasileiro ainda não tem essa maturidade de fazer essa análise. Por quê? Porque o PT criou isso, essa questão do Lula manipular um pouco a consciência do povo brasileiro com esse discurso fácil de apresentar concordâncias e não respostas. Eles gostam de desviar o foco dos debates para uma coisa muito superficial. Então, toda vez que você vai aprofundar e vai falar uma coisa que as pessoas não concordam, não gostam, eles mantêm a superficialidade do debate e aí parece assim, tá vendo, você é da oposição, você é contra, você é direita. Então, hoje eles criaram um negócio que é muito engraçado. Do mesmo tempo que tinha uma coisa besta no passado, que se dizia que todo comunista gostava de comer criancinha, que era uma bobagem, mas era uma rotulagem. Hoje eles criaram uma rotulação de que toda pessoa que é de centro ou de direita é ditador, gosta de tortura. Então, quando você discorda deles, eles falam que você é de direita, que você é ditador. Então, isso é uma bobagem, mas pegou isso na população. Então, você é torturador. O cara que é contra eles é torturador, é de direita, é fascista. É uma vergonha, quer dizer. Mas, enfim, a população ainda não está amadurecida para isso. Então, eles fazem essas ameaças e tal. O que eu sinto muito claramente é que a oposição está muito fraca, está muito acuada. Ela não tem enfrentado devidamente esse debate. Ela está muito devagar, quer dizer, você precisa... O que acontece claramente hoje? O PT está perdendo para o PT. Eles estão fazendo uma lambança tão grande que eles têm tropeçado neles mesmos. Então, assim, eles têm... Eu diria assim, por enquanto eles não precisam de oposição, porque eles estão se tropeçando. Então, assim, cada dia aparece um escândalo que a gente imagina, mas não é possível que conseguiram coisa pior, maior, e parece que eles ainda têm capacidade de bater recordes. Então, assim, falta efetivamente uma oposição que enfrente isso, que leve para a população um discurso mais simples, mais claro, mais uma conta de 1 mais 1 são 2. Apresente isso com clareza, sem medo, sem preocupação de resultado, mas com transparência, com debate claro, afinado, ajustado, simples, um diálogo popular, entendeu? Eu acho que isso está faltando. E isso me preocupa, porque se a coisa continuar do jeito que está, é difícil você enfrentar a máquina, né? E a máquina, do jeito que ele está sendo dilapidada... Eu, quando me aposentei, acabou minha vida pública, pendurei a chuteira, quero viver minha vida privada. Eu servi o público durante 35 anos. Fui um servidor público, prestei minhas contas aí, quero escrever mais alguns livros, mas não tinha mais nenhuma pretensão de ser candidato.
reconheço que tenho sido muito assediado, muito pressionado para ser candidato. Eu não queria, decisão já estava tomada. Com esse assédio, com essas pressões, com esse chamamento, eu te confesso que eu estou pensando, mas não tenho nenhuma decisão tomada. O que eu gostaria muito é de ver algo que já comecei a perceber nessas viagens que eu tenho feito, o envolvimento dos jovens na questão política. Mas assim, o envolvimento com estudo, com ideias, com uma participação efetiva, isso tem dado muita esperança para mim. Isso tem sido muito interessante. Até gente de idade também. Então assim, os dois polos, né, da sociedade, os jovens e os idosos, muito envolvidos, com ideias, com participação efetiva, nas redes sociais, isso tem sido bastante interessante. Criou até um fato que acho que é o único erro que eu cometi no livro. Eu disse que na rede social eles eram imbatíveis. O PT era imbatível. E nós estamos mostrando o contrário. Eles têm apanhado feio. Tanto que o Lula já veio 2 vezes a público fazer um apelo para os seus seguidores. O PT gastando uma fortuna, criando aí uma escola de atuação nas redes sociais para defender o partido, para atacar os adversários, porque eles estão efetivamente percebendo que a sociedade está reagindo e não aceita mais prato feito. O que nós precisamos é simplificar o nosso debate, simplificar o nosso discurso e descer na camada mais simples da população. Coitada, que está muito iludida. E o papel do jovem nisso é muito importante, porque o jovem ele tem a capacidade de modificar o seu discurso, de simplificar a forma de passar as ideias. Isso é uma coisa que gera um alento.